versículo de número 12. Isso. Se a gente puder deixar as luzes assim do auditório, logo depois também da leitura, puder continuar assim, eu prefiro. Custou muito caro essa maquiagem das irmãs, né? Tem que, poxa, tempão para fazer, né? Ficar no escuro aí. E fora que eu sei que vocês estão aqui desde cedo, não é isso? Que horas começou? 4 horas? 4 horas ou 5 horas? Algumas pessoas estão falando 4, outras 5. Aqui estão falando 5 é que chegaram atrasados, que nem eu, entendeu? Mas começou 4 horas. E aí é o seguinte, gente. Desde o período da tarde aqui, se baixar a luz, vai cantar aquela canção da Bruna Carla, né? Estou sentindo as minhas forças indo embora. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Eu quero falar a vocês sobre a liderança do profeta Eliseu. Quanto tempo eu tenho? 2 horas e meia? Isso? 1 hora. Obrigado, muito bom. Obrigado pelo entusiasmo da irmã ali. Deus abençoe. Amém. Opa, mais um. Glória a Deus. Alguém vai comigo até lá. É 1 hora isso? Obrigado, tá? 1 minuto? Não, 1 hora. Tá bom. Obrigado. Está escrito: o que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o Espírito de Deus repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Vamos ficar por aqui. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Se puder trazer uma canequinha para mim, eu não tenho nenhum problema de tomar na garrafa não, mas é que essa é com gás. Então, se você toma água com gás na garrafa, pode acontecer um acidente, né? E eu vou virar meme na internet, pastor, entendeu? Eu não estou querendo virar meme. Meus irmãos, eu quero, como disse, falar a vocês um pouco sobre a liderança de Eliseu essa noite. E eu estava pensando, meditando, refletindo, e o Espírito do Senhor aqueceu no meu coração o desejo de falar a vocês sobre alguns desafios da recém-tomada posse de liderança profética e espiritual de Eliseu, nos versos que nós lemos aqui. Só para refrescar um pouquinho a sua memória e criar um contexto, após 20 anos de caminhada, que na verdade parecem bem menos, porque são poucas páginas, a história de Elias e de Eliseu ocupa poucas páginas. Eu disse que ocupa, mas foi uma história de 20 anos, não é? Às vezes algumas histórias parecem que são curtas, parecem que são superficiais, mas só quem as viveu conhece a devida profundidade delas. Então Eliseu e Elias tiveram uma história longa, profunda e intensa. Uma lealdade ministerial que sobrevive à longevidade, à intensidade e à profundidade, sobrevive a todo o restante.
Porque a ação do tempo, da intensidade e da profundidade são as ações mais difíceis quando vem sobre uma parceria, uma amizade, uma relação de líder e liderado. E após esse período, começou a circular uma notícia de que o profeta Elias seria tomado, seria levado para a eternidade. E essa notícia, claro, chegou aos ouvidos de Eliseu, que estava bem do lado do profeta Elias durante todo o período, e grudou nele e não saiu. De maneira que Elias tentou se desvencilhar, tentou dizer: fica aqui, eu vou a Jericó, fica aqui, eu vou a Betel, fica aqui, eu vou a Jordão. E Eliseu, resoluto, colou do lado de Elias e não saía do lado dele de jeito nenhum. Até que quando eles atravessam o Jordão, chegando do outro lado, eu disse do outro lado, no final da jornada e depois da travessia do rio, Elias, melhor dizendo, pergunta a Eliseu: o que você quer que eu te faça? Aquelas histórias que a gente fica pensando de vez em quando não tem nada para fazer, né? Se me aparecesse um gênio da lâmpada, se me aparecesse alguma coisa, né? Essas histórias aconteceram na Bíblia, não com o gênio da lâmpada, mas com Deus ou pessoas muito poderosas, franqueando algumas grandes oportunidades para algumas pessoas. E essa grande chance que Elias deu para Eliseu, ela aconteceu dentro de um momento que eu queria chamar a sua atenção. Diga comigo: no final da jornada, depois da travessia do rio. Quando Elias recrutou, se a gente conseguir, gente, só me ajudar um pouquinho, de repente, com as crianças num espacinho lá fora, tomar uma aguinha, alguma coisinha, só para a gente conseguir manter o fio da atenção aqui. Quando Elias recrutou Eliseu para o ministério, Elias não prometeu absolutamente nada. Não houve uma coisa mais ou menos assim: ó, sirva meu ministério, vai ter um dia que eu vou dar a você a oportunidade de você pedir o que você quisesse. Eliseu não teve uma oferta previamente dada a ele, uma garantia acerca de benefícios futuros, nada. Tudo isso aconteceu no final da jornada, depois da travessia do rio. Exatamente por isso que nós podemos confiar inteiramente na integridade da decisão de Eliseu de caminhar ao lado de Elias. Pergunte por quê? Porque Elias nunca disse que daria nada a Eliseu. Pastor, mas e se Elias tivesse, porque ele era um homem de Deus, tinha revelação, se ele tivesse no momento que ele recrutou Eliseu, dito assim para ele: menino, vem cá, pode largar essa junta de bois aí, larga emprego, larga família, larga tudo, porque você vai passar uns perrenguinhos comigo, mas vai ter um dia que eu vou falar para você assim: pede o que você quiser que eu te faça. Você já imaginou? Eliseu teria tido mais facilidade para aceitar o ministério, sim ou não? Sim. Sim ou não? É claro que sim. O problema disso é o seguinte: nós até hoje estaríamos aqui, humanamente falando, tá, gente? É claro que Eliseu era um escolhido de Deus, vamos falar. Nós até hoje estaríamos aqui com a pulga atrás da orelha. Por que será que Elias seguiu Eliseu? Porque quis ou por causa da oferta? Então, o grande benefício de você não dizer tudo sobre o que pode ou sobre o que quer fazer com alguém no início da jornada é que você preserva a integridade dessa pessoa durante o caminho. Quem fala muito no começo, quando conhece alguém, nunca vai saber pelo que de verdade essa pessoa caminhou ao seu lado dele. Então você pode dizer que Eliseu era muito colérico, você pode dizer que ele se excedeu no episódio das ursas com os meninos, que é logo depois disso aqui. Você pode dizer que você não gostava dele por qualquer outra razão. Agora, você nunca vai poder dizer que Eliseu caminhou com Elias por causa de uma oferta, porque ele não sabia o que seria oferecido a ele. Então vá por mim, preserva a integridade da caminhada das pessoas que querem estar do seu lado. Se você fala muito no começo, você nunca vai saber por que as pessoas estão andando com você. Então Eliseu não sabia o que ia acontecer com ele, ele não sabia o que ia receber, mas depois do fim da jornada,
Depois da travessia do Jordão, Elias então franquia a grande chance da vida de Eliseu. Pede o que você quiser que eu te faça. Aí você já sabe, ele diz, eu quero porção dobrada. Ele diz o quê? Do Espírito que está sobre você. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Porção dobrada do Espírito que está sobre você. Então eu quero 2 vezes o Espírito que eu vi agir em você nos últimos 20 anos. A porção dobrada, ela é uma medida exagerada. Sim, com certeza. A porção dobrada é uma medida fora do padrão. Sim, com certeza. Mas ela só é entregue por Deus para pessoas que fazem o pedido do jeito que Eliseu fez. Como assim, pastor? Eu quero 2 vezes mais de uma porção que eu já conheço. Não é você querer dobrar uma coisa que você não sabe nem o que é. Porque aí não é sede de avivamento, aí não é sede de servir a Deus, aí é gula, é outra coisa, é outro espírito. A porção dobrada é um conceito que espiritualmente só funciona para quem já conheceu no mínimo a primeira porção. Não queira 2, se você não conheceu nem a primeira. Então nunca vai ser porque está dando certo para alguém. Ah, mas o fulano foi. Ah, mas o Beltrano está arrebentando. Então eu quero aquilo também. Eu quero que Deus me dê aquilo também. Eu quero 2 vezes daquilo também. Eu quero 3 vezes daquilo também. Mas você não conhece nenhuma, já quer 2. Então Eliseu conhecia a porção que estava sobre Elias. E essa porção que ele conhece, experimentou, viveu, esteve sob a influência dessa porção. Por conhecê-la, ele pede 2 vezes essa porção. E aí Elias vai falar o que você já deve lembrar. Ele disse, olha, você pediu uma coisa difícil. Mas se você me ver, quando eu for tomado de você, assim se te fará. Agora, se você não enxergar isso, não vai acontecer. Então Eliseu ficou vidrado, vendo de repente o carro de fogo que separou os 2, o redemoinho que envolveu Elias, e Elias começou a subir, e Eliseu tinha uma tarefa para receber a porção dobrada. Pergunte qual? Suportar aquela visão. Ele tinha que ficar vendo aquilo. Tem que ficar vendo. Não pode parar de ver, porque Elias disse, se você vê, você recebe. Se você não vê, não vai receber. Então se você fechar os olhos, não recebe. Se distrair, não recebe. Se olhar para trás, não recebe. Se ficar perguntando, por que ele e não eu, não recebe. Alguém está por aí? Pastor, mas o senhor disse que Elias falou que o pedido era difícil. Ah, se o pedido fosse difícil, teria que ter imposto uma condição difícil. Essa condição é muito fácil. Eliseu só tinha que ficar ali, olhando Elias subir. Você não... Eu até gostaria que fosse tão fácil assim. Mas você não tem ideia da quantidade de pessoas que são reprovadas no teste de ficar olhando o outro subir. A observação da subida de alguém que Deus, por sua soberania, decidiu realizar antes da minha, não é uma tarefa fácil. Mas eu queria liberar profeticamente essa noite uma palavra. Nós estamos no espírito de Eliseu. Vamos ver, celebrar, jubilar cada decisão que Deus tomar de fazer alguém entre nós subir. Ou quem pode dizer aleluia nessa noite? Glória a Deus. Fica aí olhando. Tá bom. Então eu fico olhando. Daqui a pouco Elias sumiu e vem sobrevoando um objeto voador não identificado, que daqui a pouco vai ser identificado. A capa de Elias, gente, olha isso aqui, isso não é um acidente. Isso é intencional e é profético. Não é sandália que cai, não é o cinto que cai, não é a veste que cai, não é o lenço da cabeça que cai. Todas essas peças comuns da indumentária de um indivíduo adulto, todas elas sumiram nos ares. Carne e sangue não é do reino de Deus. Então, claro que Elias não entrou de sandália no céu. Agora, não me pergunte onde está a sandália dele, que eu não sei. Se carne e sangue não é do reino do céu, obviamente Elias não entrou
com o lenço da cabeça no céu. Mas também não me pergunte onde está o lenço. Eu sei de uma coisa: a capa graciosamente desceu, repousou no chão e ficou ali, e Eliseu olhando para ela. Eu quero que você entenda que isso aqui é sobre transição. A capa, ela é um elo. Elo, você sabe para que serve, né? Para fazer o quê? Ligar dois pontos. Então, o ministério de Elias e o ministério de Eliseu, eles eram ligados. O elo era a capa. Toda transição que Deus faz, ela é uma transição que sempre tem seus elos. Porque o reino de Deus é um reino de elos. Então, Deus não parte. Deus não começa do zero. Ele sempre conecta a algo que veio antes. É continuar algo que alguém começou antes de mim. A capa é importante porque ela conecta o futuro do ministério de Eliseu com aquilo que foi construído pelo ministério de Elias. Quando Eliseu vê a capa, ele vai na direção dela. E eu queria muito que você entendesse isso aqui. Porque aquela capa, há 20 anos atrás, ela repousou sobre o ombro de Eliseu. Mas repousou como? Com Elias indo lá e colou? Quando Elias encontrou Eliseu lá cuidando dos bois, foi isso que ele fez. Pegou a capa, jogou sobre o ombro dele. Aquilo era o recrutamento do ministério. Jogou sobre o ombro dele, aí ele tomou aquele susto, pediu para ir em casa despedir dos pais, voltou, ok. Agora, a capa está lá. Não tem Elias para pegar a capa e jogar a capa sobre ele. Então ele vai ter que ir até onde a capa está, vai pegar a capa e ele vai colocar sobre si próprio. Eu quero que você entenda que em alguns momentos, a capa é lançada sobre nós por alguém. Em outros momentos, você vai ter que fazer alguns caminhos solitários para tomar aquilo que você enxerga que é uma herança de Deus para você, e ainda que não haja quem coloque sobre si próprio. Se você tem certeza do que Deus está fazendo e do que Ele te chamou, Eliseu coloca essa capa sobre si próprio, e agora ele vai se direcionar na direção do Rio Jordão. E ele vai fazer o seguinte: quem ainda está aí, diga amém. Ele vai pegar a capa, dobrar a capa e fender o rio, dar uma pancada no rio. Literalmente, ele pega a capa, dobra e dá uma pancada. A mesma coisa que Elias tinha feito do outro lado, com uma diferença. Do outro lado, melhor dizendo, aqui Eliseu vai pegar a capa e bater no rio. Do outro lado, agora sim, quando Elias e Eliseu estavam um do lado do outro, Elias pegou a capa, dobrou a capa e bateu no rio. Agora que Elias não está mais na cena, que é só Eliseu, ele vai pegar a mesma capa e vai bater no rio. Você percebeu que está faltando uma coisa, não está? O que é que Elias fez do lado de lá e Eliseu não fez do lado de cá em relação à capa? Vamos de novo? É isso aí. O que é que Elias fez do lado de lá e Eliseu não fez do lado de cá? Aí alguém vai dizer assim: é isso aí. Está vendo? Essa geração nova aí, as coisas estão muito mais fáceis para eles. Calma aí. Vamos entender? Aí alguém vai dizer assim, aí ó, para Eliseu, aí ó, menos esforço, nem dobrou a capa. Trabalho mesmo tinha o Elias. Deixa eu dizer uma coisinha para os saudosistas que pensam que trabalharam outros. Se por um lado Eliseu não dobrou a capa, por outro lado ele tinha dobrado a porção. Sempre se dobra alguma coisa. O esforço no reino sempre vai existir, mas Deus muda as áreas de esforço. Existem esforços que os meus pais fizeram que eu não vou ter que fazer. Não significa que eu não vou me esforçar. São outros tipos de esforço. Alguém está pensando que nesse tempo agora os pastores não estão trabalhando, ou não estão sendo tão dedicados, ou não estão renunciando a tanta coisa. A obra de Deus antigamente era feita no jegue. A obra de Deus... Olha, gente, vou falar para vocês, a internet tem hora que eu tenho vontade de desistir. Eu não sei você,
Porque, olha, às vezes você pega lá, posta uma foto ali no aeroporto, com semblante cansado, bota algum versículo tipo que o Senhor vai renovar a tua força, aí vai lá um desgraçado, fazendo a obra do Deus de avião é fácil. Os missionários andavam de jegue. Ou se eu pego uma pessoa dessa, eu não tenho condição de garantir a integridade física dela por muito tempo. Porque você está entendendo, irmão? É uma bobagem, mas é falta de entender isso aqui. Não é que não haja esforço hoje, o esforço só está empregado em outras áreas, em outros departamentos. Do lado de lá do rio, Elias dobra a capa, do lado de cá, Eliseu não dobrou capa, mas tinha dobrado porção. Sempre se esforça em algum tipo de área. O reino de Deus sempre vai demandar esforço, mas esforços mudam de área com o passar dos tempos e dispensações. Alguém está me entendendo, por favor? Graças a Deus. Então, Eliseu pega essa capa, não dobra, porque já tinha dobrado outra coisa. Aleluia. E o rio abre no meio. E Eliseu passa. E quando ele passa, aí nós chegamos aqui, ó. Diga comigo, reconhecimento. Você pode fazer melhor, diga reconhecimento. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, aquela comunidade, ela conseguiu reconhecer e identificar que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. Ou seja, o poder, não é o espírito no sentido espiritualista, ou não, o espírito é a força, o espírito é a porção. O que havia sobre Elias está sobre Eliseu. Há um reconhecimento. E essa é a hora onde eu penso que se existe esse reconhecimento, está tudo bem. Se existe essa identificação, está tudo bem. Só que não está tudo bem. Porque esse mesmo grupo que demonstra um reconhecimento e uma identificação de que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, esse mesmo grupo chega até Eliseu e diz assim: olha, nós temos aqui um grupo de 50 homens valentes, e nós temos um plano que é procurar o Elias, porque na verdade a gente está vendo o que está em você, mas se a gente pudesse escolher, a gente não teria te escolhido. Porque, na verdade, embora seja inegável que você tenha, era melhor que não fosse você a pessoa a ter. Você consegue compreender debaixo de que tipo de ambiente Eliseu começou o ministério dele? Você consegue entender debaixo de que tipo de atmosfera começa o ministério de Eliseu? Com 50 homens, filhos de profetas, alunos da escola, que ele seria o reitor, olhando para ele e dizendo: nós estamos com coragem para subir monte e descer vale, para ver se a gente acha Elias, porque você, vou te falar, hein? E a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: você está pronto? Você está pronto para que alguém até possa reconhecer que você tem, mas preferir que não fosse você a ter? O que você faria? Ficaria descontrolado? Ia chamar de endemoniado, incircunciso, filisteu, algum palavrão gospel desse, né? Eliseu, embora obviamente como ser humano que era, afetado pelo ambiente inóspito, pela rejeição, pela mentalidade de homens que estão vendo, testificando, admitindo que há uma porção profética e espiritual sobre Eliseu, mas que ainda assim preferem procurar Elias. Gostaria que você saísse daqui esta noite entendendo que o fato de você ter uma promessa de Deus, o fato de que repouse sobre você o Espírito de Deus, o fato de que Deus tenha confirmado a obra dele em sua vida, isso não vai fazer com que todas as portas de todos os corações das pessoas se abram imediatamente para você.
Pastor, em que fase Eliseu está? Vou lhe contar. Ele está na fase onde sua unção é reconhecida, mas sua pessoa não é querida. Vou repetir. Sua unção é reconhecida, mas sua pessoa não é querida. Porque a presença da unção de Deus na vida de uma pessoa, você não tem como negar. Você não tem como negar, você não tem como... Está ali. A unção eu reconheço, mas a pessoa não me agrada. E eu quero que você entenda que isso é comum, mas não é eterno. Isso é comum no começo, mas não dura para sempre. Há um momento onde não só a unção é reconhecida, mas onde a pessoa que porta a unção passa a ser reconhecida também. Quem quer uma prova disso? Quem quer uma prova disso? Quando os filhos dos profetas decidiram expandir a escola, porque as instalações estavam apertadas, foram até Eliseu e disseram: olha, a gente está com a ideia de cada um cortar uma viga, descer no Jordão e fazer uma casa maior. E Eliseu falou: podem ir. Se a essas alturas somente a unção de Eliseu importasse para eles, eles pegariam a bênção da liberação e iriam embora. Mas alguém olhou e disse: o senhor pode ir conosco? Porque agora não era mais só a unção dele, ele era valorizado pelo grupo. Eu estou liberando sobre a sua vida uma palavra, na verdade duas. A primeira é: Deus vai dar a você graça para suportar o tempo onde a sua unção pode ser reconhecida, mas pode ser que sua pessoa não seja tão querida. Mas haverá um tempo onde não só a unção, mas também a pessoa serão reconhecidas. E quem diz amém, diga amém esta noite. Agora, eu quero que você pare e pense a ideia desses caras. Porque o plano deles foi destacar 50 homens. Diga comigo, destacar 50 homens. Completa aí, valentes. Então você vai formar um grupo quantitativa e qualitativamente bastante interessante. 50 homens, quantidade boa. Valentes, qualidade boa. E você vai empregar esses 50 homens num destacamento para uma missão inútil. Pastor, por que a missão é inútil? Porque Eliseu olhou e disse: não vão. Por que ele disse não vão? Porque ele viu Elias subir acima da cabeça dele. Elias não ia ser achado em vale, não ia ser achado em monte, não ia ser achado em deserto de canto nenhum. Porque Eliseu estava lá e viu que Elias foi embora. Só que eles querem destacar 50 homens para uma missão inútil. Agora preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Alguém aqui pode dizer, ousa dizer, que Elias não é uma bênção? Elias é uma bênção? Elias foi uma bênção? Elias foi um profeta? Foi um homem de Deus? Então, se eu disser para você que eles queriam buscar Elias, eu posso dizer para você que eles queriam buscar uma coisa ruim? Posso dizer que era uma coisa ruim? Mas como é que a gente fecha essa questão? A busca não era para uma coisa ruim. Elias era um homem de Deus, era um profeta, mas não era o tempo mais. Existem coisas que não é que elas sejam ruins, elas só passaram. E Elias é tão bom que no Antigo e no Novo Testamento queriam a presença dele. Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. De repente, quem aparece? Moisés e Elias. O que Pedro falou? Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Porque é bom estar aqui. Então, o que Elias queria? O que Pedro queria? A permanência de Elias. O que os caras de 1 Reis queriam? O retorno de Elias. O cara era tão bom que quando ele foi embora, queriam que ele voltasse. E quando ele estava, não queriam deixar ele embora. Quem está aí, diga amém. Mas ainda assim, as duas ideias foram ruins. Tanto a desses 50 como a de Pedro. Porque não é sobre ser bom, é sobre estar ou não no tempo. Aqui
aqui Elias já tinha ido, lá nos evangelhos ele tinha que ir. Então preste atenção no que eu estou falando para você, meu irmão. Às vezes tem uma coisa que é boa, só não é para agora. Tem uma pessoa que é bem intencionada, é uma pessoa que tem uma boa, só que só não é para agora. Existem movimentos que foram bons, só não são para agora. Existem canções que traziam ou propunham atmosferas boas, só não são para agora. O fato de uma coisa não ser para agora não diz que ela é ruim, só não é para agora. Talvez você não esteja buscando uma coisa ruim, só está buscando fora do tempo, não é para agora. Eu não posso dizer que buscar Elias é ruim, só que Elias não era mais para aquele tempo, era a hora de Eliseu. Elias não era para ficar em cima do monte, era para voltar para a eternidade. Pedro quer colocar numa tenda quem Deus promoveu para a eternidade. A gente quer prender no nosso espaço e tempo coisas que já transcenderam o espaço e o tempo. Então, quando eles têm essa atitude, eles falam uma coisa que eu acho interessantíssima. Eles dizem assim, ó, pode ser que o Senhor tenha lançado ele em algum monte. Pode ser que Deus, quando ele começou a subir, você acha que ele foi embora, mas não. De repente ele subiu e Deus largou ele em cima de um monte, ele está isolado aí, perdido, a gente tem que ir lá resgatar ele, legendário, aleluia. Elias estava em algum monte? Estava em algum monte? Mas eles estavam dispostos a subir um monte para procurar alguém que não estava mais ali. É impressionante como as pessoas têm coragem e disposição para subir um monte para buscar o que não devia. E não consegue fazer o mínimo, nem trancar a porta do quarto para orar pelo que devia. Pode ser que Deus tenha jogado ele num monte, a gente sobe, a gente procura, a gente quer ele demais, aleluia. Ou pode ser que ele esteja em algum vale. Então você está disposto a procurar no vale? Inclusive vou te dizer uma coisa, tem vale que você só conheceu porque estava procurando o que não devia. Existem vales que nós só conhecemos porque estamos empreendendo buscas desnecessárias. Quando Eliseu ouve tudo aquilo, ele vai bater o pé e vai dizer, não vão. Agora, meu irmão, agora que a coisa ficou boa, porque os caras estavam resolvidos, hein? Vamos. E ele dizendo, não vão. Nós vamos, não vão. Até que aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui você tem que ter muito cuidado com isso aqui. Aí, ó. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar. Meu irmão, eles perturbaram o homem. E disse-lhes, enviai. Agora eu te pergunto, foi debaixo de um ambiente adequado que eles receberam essa liberação? Sim ou não? Foi debaixo de um ambiente de perturbação. Literalmente eles perturbaram tanto a cabeça de Eliseu, que Eliseu falou assim, enviai. Mesmo sabendo que vocês têm uma busca, vão pela frente. Como vocês estão me perturbando, vão. Eu digo uma coisa para você, não queira receber liberações assim, não. Não vale a pena você ser autorizado a fazer uma coisa de tanto que você perturbou alguém. Não vale a pena você receber uma autorização para ir em algum lugar ou fazer alguma coisa debaixo de um ambiente onde você fastiou a mente de uma pessoa. Prefira ficar com a primeira direção, mesmo que ela te contrarie. Porque espremer e ganhar um sim não quer dizer que você vai achar o que estava procurando. Agora, eles vão, e é claro, não vão achar nada. E vão voltar. E essa hora é linda. Que volta os 50 com cara de maracujá de gaveta. E vão voltar a Eliseu. Eliseu estava em Jericó. Poderia estar em qualquer outro lugar. Porque eles não voltaram a um lugar. Eles voltaram a uma pessoa. Voltaram a Eliseu.
Porque quando eles não saíram de um lugar, saíram de uma visão. Então eles não voltam para um lugar, voltam para a visão que eles deixaram. Então eles voltam para Eliseu, para a visão que eles deixaram. Quando eles chegam, Eliseu diz aquela coisa que a nossa mãe, nosso pai gostava muito de dizer para a gente, né? Eu não te disse? Eu não disse que vocês não fossem? Agora, Eliseu, você também está aprendendo uma lição aqui. Vocês que estão me ouvindo aqui também estão aprendendo uma lição. Haverá pessoas que só vão descobrir o peso da sua palavra depois que eles contrariarem ela. Há pessoas que vão precisar ir e não achar, e voltar amarrotado para reconhecer que era melhor ter ouvido quando você disse não vá. Infelizmente, as pessoas são assim. Elas deveriam ouvir na primeira, mas não ouvem. O peso do não de Eliseu. Eliseu disse não, o não de Eliseu não tinha peso para eles ainda. Mas quando eles foram, se arrebentaram e voltaram moídos, descobriram o peso do não de Eliseu. Então, todo líder precisa aprender que o seu não, para ganhar peso, precisa ser provado primeiro. Então, tem algumas pessoas que vão ter que passar por cima do seu não, para descobrir o peso do seu não, e depois que voltar, nunca mais vão insistir depois que você disser não. Quem está aí, diga alguma coisa, por favor. Agora, repare bem, eu estou mostrando a você um ambiente de desafios. A rejeição, a disposição de homens que vão a algum lugar, sobe monte, desce vale, em prol de tentar trazer de volta algo que já foi. Que não é algo ruim, só não é para aquele tempo. Ok? E eles voltam então, verso 18, para eles, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? Aí agora, diante deles e diante de Eliseu, homens da cidade, vão dizer a Eliseu, eis que é boa eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. No segundo momento desse desafio, desses primeiros desafios da recém-formada liderança de Eliseu, ele depara-se com um quadro que eu gostaria muito que você entendesse, porque você vai identificar que ele pode ter acontecido recentemente em sua vida, e se não aconteceu recentemente, acredite, já já vai acontecer. O grupo de homens da cidade de Jericó vai olhar para Eliseu e vai dizer assim, essa terra é boa, como o senhor está vendo. Então, existem coisas boas na superfície da terra, como o senhor está vendo. Existem construções boas na superfície da terra, como o senhor está vendo. Existe um comércio pujante na superfície da terra, como o senhor está vendo. Mas agora, nós vamos lhe contar o que o senhor não está vendo. O que está acontecendo debaixo da terra. Debaixo da terra corre uma água amarga, e a terra não é boa. Aqueles homens estavam diante de uma pessoa imbuída da unção e da autoridade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Eu lhe pergunto, Eliseu perguntou àquelas pessoas se a terra era boa ou não? Sim ou não? Perguntou se a água prestava ou não? Sim ou não? Mas por que eles disseram? Eu não sei você, mas tem acontecido recorrentemente comigo. E eu entendi depois de um tempo por que isso estava acontecendo. Recorrentemente tem acontecido comigo, de eu simplesmente não perguntar nada para ninguém, e essa pessoa começar a me contar tudo. Eu já peguei Uber com pessoas que do nada começaram a me contar a vida delas. Eu já entrei num carro para estar numa cidade, 1 hora do hotel até a cidade, e de repente uma pessoa começar a rasgar a vida dela para mim. E isso começou a ser estranho para mim há um tempo, até que eu me deparei com essa história e eu entendi que isso é sobre a força de uma unção de Deus na vida do homem. Você não pergunta, eles contam. Você não investiga.
Você não manda uma sonda para a terra. Eles te contam que a água é ruim. Porque quando você está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que você reconhece o Espírito de Deus sobre a vida dessa pessoa, você não consegue permanecer perto dela sem contar a verdade sobre a água. Você não consegue ficar dentro do carro com uma pessoa e mostrar para ela uma coisa boa que ela está vendo, mas esconder dela a terra e a água que passa por debaixo. Então escute muito bem, porque eu vim de Deus aqui ser um profeta na noite desse dia. Se ainda não está acontecendo, anota o dia de hoje, porque vai começar a acontecer. A unção de Deus sobre a tua vida vai trazer a realidade da água por debaixo da terra. Pessoas vão começar a rasgar a vida delas sem que você tenha perguntado nada. Não se assuste, lembre-se do dia de hoje e saiba que para tudo que Deus expor você, Ele também te elegeu como a solução para aquilo. Aleluia. Agora vem a parte boa. Por que alguém bota a mão no ouvido e não quer ouvir? Porque alguém já diz, eu tenho os meus problemas. Por que alguém não quer saber da água amarga e da terra ruim de Jericó? Porque todo mundo sabe que quando você é participado, você acabou de ser envolvido. Nós não queremos ouvir a história da água ruim de Jericó, porque a gente não quer mexer nesse tipo de coisa. Nós já temos nossas amarguras para resolver. Mas eu vim de Deus te dizer uma coisa: se você só quer cuidar das suas amarguras, então não pedisse a unção que pediu. Porque eu não te dei unção para você cuidar só das tuas amarguras. Eu te dei unção para você sarar outras águas, de outras pessoas, de outros ministérios. Aleluia! Não se omita. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, nós estamos num tempo onde a omissão é um dos pecados mais graves e das falhas mais terríveis do caráter dos homens e das mulheres de Deus. Não é hora de se omitir. Não se omita. Se Deus permitiu que você fosse exposto a uma realidade que estava escondida, mata essa bola no peito. Seja bênção para a vida de alguém. Tem uma palavra de conselho para dar. Se você não tem alçada para resolver, leve a quem tem, mas não se omita. A terra é ruim, a água é amarga. Tudo isso o Senhor não perguntou, mas nós estamos contando. Estamos contando porque não dá para conviver com uma pessoa como o Senhor. Não dá para estar do lado de alguém como o Senhor, sabendo o que corre por debaixo da terra e fica calado. Não dá para ficar aqui mostrando as belezas de Jericó e se prevalecendo delas, enquanto a gente sabe que a terra e a água estão prejudicadas. Então vamos fazer melhor do que isso. Em vez de aproveitar a visita do profeta para mostrar para ele só o que é bom, vamos aproveitar que o profeta está aqui e vamos contar o que a gente precisa mudar nessa Jericó. Quando você está diante de um homem de Deus, você tem duas alternativas. Você pode pegar o olhar dele e colocar só naquilo de bom que tem na tua Jericó, ou você pode contar o que está por debaixo da terra, ele pode te ajudar a resolver. Então, o Senhor está vendo o drama que nós estamos atravessando. A terra é ruim, a água é amarga, a terra é estéril, a água é má, como o Senhor vê. E Eliseu vai olhar e vai dizer assim: trazei-me um prato novo e ponham nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele a um manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Mas eu quero voltar aqui. Eu quero que você veja como foi que os homens, a gente já começa a encerrar, como foi. Muito obrigado pelo entusiasmo, meu irmão.
E eu quero que você veja o que foi que os homens disseram a Eliseu. Eu vou daqui, você repete daí. Eis que boa é a habitação desta cidade, como o Senhor está vendo. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Porém, eu quero dizer uma coisa a você aqui. Todo líder é um eliminador de poréns. Toda pessoa que Deus levanta também para essa missão: eliminar poréns. Pastor, por que eu preciso ser um eliminador de poréns? Porque você precisa entender que algumas pessoas conseguem reunir algumas coisas boas, conseguem ter boas características, conseguem fazer bons trabalhos, mas elas sempre têm a terra é boa, a paisagem é boa, a estrutura é boa, a infraestrutura é boa. Nós vamos cruzar ainda o caminho de muitas pessoas que têm seus. Ele é um voluntário excelente em casa, é um pregador magnífico, trata a mulher, as pessoas e seus poréns. Aí quando elas entram na vida de gente como Eliseu, Eliseu mira no porém, e depois de Eliseu passar pela vida delas, os poréns desaparecem. Quando essas pessoas conheceram Jericó, elas moravam num lugar que era bonito, porém escondia uma amargura. Depois que Eliseu saiu, o porém saiu junto com ele. E eu vou dizer a você uma coisa: Eliseu tinha vocação para destruir e eliminar os poréns. Me peça uma prova, Havia um homem, general, sírio, ilustre, campeão em batalhas, valoroso, até encontrar Eliseu. Quando Naamã encontrou Eliseu, o porém dele foi eliminado também, e ele não foi mais leproso. Se alguém puder levantar as mãos, eu penso que essa seja uma boa hora. Pessoas que vivem duas realidades, pessoas que são boas em algumas coisas, porém más em outras, pessoas que são competentes em algumas coisas, mas são incompetentes em outras, pessoas que vivem realidades dúbias, realidades duplas. Depois que elas entrarem no caminho da liderança que Deus está levantando hoje aqui, elas não viverão mais duas realidades. O porém vai sair e a realidade será estabilizada no nível de qualidade. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Bom pregador, porém indisciplinado. Depois que conhecer a tua liderança, esse porém vai sair da vida dele. Ele vai ser bom pregador e vai ser sujeito às autoridades. Os porém são eliminados por gente que tem competência ministerial, como Eliseu tinha. A competência ministerial de Eliseu fazia com que por onde ele passasse, os porém saíssem. A quem ele encontrasse, os poréns eram vencidos. Competência ministerial. Competência ministerial. Uma liderança competente. Um ministério competente. Um ministério e uma liderança comprometidos. Sem omissão. Pega o prato. Me dá um prato. Prato novo. Prato. E ponham nele sal. E o sal é novo? Não precisa, porque sal não envelhece. Só existe um prazo de validade no sal que você compra por conta da embalagem, por conta de aditivos que existem para um produto ser industrializado. Mas o sal não envelhece. Se nós falarmos só do sal por si só, ele não precisaria ter prazo de validade. Porque sal não fica velho. Sal não envelhece. Só quem envelhece é o prato. É por isso que Eliseu falou:
O prato tem que ser novo. Mas e o sal? Não, sal não envelhece. O que ele vai usar? Um prato novo com o sal de sempre. O que ele vai usar? Um prato novo com o sal de antes. Um prato novo com o mesmo sal de sempre. Isso fala sobre o casamento perfeito entre a novidade e a tradição. Alguém está aí? É o casamento perfeito que vai tirar o porém de Jericó, que vai mudar a história da cidade, que vai tirar a amargura da água. Como? É o casamento entre a inovação e a tradição. Ah, se nós entendermos o poder que existe na junção da tradição com a inovação. Quem só quer a tradição e despreza a inovação não avança tanto quanto poderia. Quem só quer a inovação e dispensa a tradição não avança tanto quanto poderia. Eu lembro de Eliseu, quando quando estava na sua cama, no leito de morte, doente, mas Joás precisava ouvir a voz de um profeta. E desceu até a casa de Eliseu, porque reconhecia Deus na vida dele. Quando o rei entrou dentro da casa de Eliseu, uma guerra travada, ele não sabia o que fazer. Eliseu olhou e disse assim: pega teu arco, pega flechas, abre a janela. Quando o rei entesou o arco, a Bíblia diz que Eliseu colocou a mão por cima da mão dele. Eliseu não tinha força naquela idade para esticar o arco, mas ele tinha experiência e graça para pôr a mão por cima. Existem coisas que as gerações anteriores não têm força, então os mais novos entesam o arco, mas que os mais velhos ponham a mão por cima. Eia na cantuia, uramacalarabá, choramagai. Então, na combinação entre tradição e inovação, o prato novo e o mesmo sal, o prato novo e o sal de antes, o prato novo e a unção de antes, o prato novo e a graça de antes. Aleluia. Eliseu vai lá. Eu disse que ele vai. Eu disse que ele vai. Vai lá, irmão. Fala para o seu vizinho aí, primeira vez que eu estou te pedindo isso. Fala para ele, vai lá. Vai lá. Porque Naamã vai até você. Sim ou não? Mas a água não. A água você vai lá. Existem momentos onde algumas coisas e algumas demandas para serem tratadas vão bater na sua porta. Naamã bateu na porta de Eliseu. Só que a fonte não podia sair do lugar, então Eliseu teve que ir lá. Alguns problemas para serem resolvidos, não espere que os agentes batam na sua porta. Levante-se e vá lá. Porque um líder tanto sabe receber alguém batendo na sua porta, como sabe bater na porta de alguém. Vou tentar de novo. Um líder tanto sabe receber alguém batendo na sua porta, como sabe também bater na porta de alguém. Há momentos onde Naamã vai a você, há momentos onde você vai até a fonte. Aonde estiver o problema, você estará, porque você tem a solução da parte de Deus. A Bíblia diz, aqui eu encerro, que Eliseu pega o prato, pega o sal, e despeja aquele sal na nascente das águas. E a água de Jericó, que era amarga, ficou boa. Mas Jericó não tinha um problema. Jericó tinha quantos problemas? Quantos problemas? Quando o pessoal contou os problemas, o pessoal falou: a água é má e a terra é? A água é má e a terra é? Quando Eliseu mirou para resolver, contaram para ele 2 problemas, mas ele mirou em um só. Eliseu não foi na água e depois foi na terra. Eliseu foi só na água. Porque o problema da terra só existia por causa da água. A esterilidade da terra era um resultado da água ser ruim. Então Eliseu não precisa pegar sal e ficar jogando na terra. Quando ele resolve a água resolve a terra. Isso fala sobre otimizar tempo e espaço.
Você não vai sair com um prato de sal na mão, meu irmão, lançando para todo canto. Não, 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 não. Você só precisa achar a nascente. Identifica a nascente, sara a água e a água sara a terra. Às vezes nós pensamos que o jeito de resolver é pegar uma metralhadora e sair atirando para todo lado. Identifica um alvo e dá um tiro só. Líder, é uma palavra às vezes. É um momento que você está centrado no Espírito, que Deus te deu uma direção e sai uma palavra. Aquela palavra sara a água vai pelos lençóis freáticos, vai passando pela terra, e aí onde estava infértil começa a fertilizar. E aí alguém olha e diz assim: rapaz, Eliseu deve ter tido um trabalhão para andar essa cidade toda, percorrer a cidade toda. Não percorri a cidade toda, eu só achei a fonte do problema. Homens e mulheres de Deus remem o tempo. A Bíblia diz remindo o tempo. O Salmo diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O que é isso, gente? Isso é a gestão do tempo. Não sou eu como um louco com um prato de sal na mão, com 2 quilos de sal na mão, 5 quilos de sal na mão, indo no fulano, no beltrano, no A, no B, no C, no D, no Q, no alfabeto inteiro. Não precisa ir de A a Z, só acha a nascente. Pede para Deus te mostrar a origem de alguns problemas. Peça para Deus te mostrar o nascedouro de algumas crises, o epicentro de alguns furacões. Vá lá. Porque um homem de Deus é um homem de poucas, mas eficientes ações. Em vez de você fazer 100 coisas, acha a nascente, joga um prato de sal só, sai dando glória e está resolvido. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Alguém levante a mão, por favor. Profetizar sobre a tua vida, que Deus dará a você uma liderança assertiva, uma liderança objetiva, uma liderança intencional. Você não vai ficar perdido no meio das demandas da sua liderança. Você não vai ficar com 50 quilos de sal tentando resolver 50 coisas ao mesmo tempo. Deus vai direcionar você ao nascedouro de alguns problemas. Existem rebeliões gigantescas, mas elas sempre têm seus promotores. Então escute, todo um arraial pode estar contra Moisés, mas a reunião é com Arão e Miriam. Você precisa identificar e colocar na tenda da reunião as pessoas que precisam participar da reunião, ouvir a reunião, para que a água seja curada e a terra comece a prosperar. Quantos entendem isso? Digam graças a Deus esta noite. Então você vai lá, Naamã veio cá, agora você vai lá, e você vai lá, porque essa água dessa fonte, Eliseu, não é como a do Jordão. O Jordão rasgou no meio, e você passou em seco, sem ter que influenciar nada, porque a água era boa. Mas essa aqui você vai ter que influenciar ela. Essa aqui não dá para só passar. Essa aqui você vai ter que mexer. Essa aqui não vai dar só para você desfilar no caminho que eu vou abrir no meio. Não. Essa aqui você vai ter que interferir, inferir, influenciar. Porque nós temos 2 momentos basicamente na nossa vida ministerial. Quando você passa pelo Jordão, tudo que você tem a fazer é passar. Está tudo indo bem. Está tudo correndo bem. Você só desfruta da paisagem de ver uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, mas a água é boa. Então você só passa. Só desfila. Ou o momento 2, que é a água de Jericó, não é a água de Jordão. Em água de Jericó você não pode só passar. Você vai ter que mexer. Glória a Deus pelos bons momentos onde a gente só desfila, só passa, dando aleluia, vendo milagre. Mas glória a Deus pelos momentos também onde a gente vai ter que exercer influência. Vai ter que chamar para conversar.
vai ter que puxar a orelha, vai ter que disciplinar, vai ter que castigar. Porque a vida ministerial, a vida da liderança, não é só passar por água boa, também é curar água ruim. Não é só observar as pessoas dando o melhor de si, as pessoas trabalhando exuberantemente. Não, também é pegar os preguiçosos, os indolentes, os problemáticos e lapidá-los e trabalhá-los para que eles também sejam tão bons quanto os outros. Porque a água do Jordão era boa, a água de Jericó era ruim, mas depois que Eliseu se comprometeu em fazer, uma ficou tão boa quanto a outra. A água que você reclama, talvez só esteja precisando da sua coragem de interferir nela. Porque é muito fácil, não vai embora não, que eu vou encerrar agora. É muito fácil a gente olhar na igreja do outro, lá funciona. O ministério X, o departamento X, lá é uma água de Jordão. Por que então que se você já identificou uma coisa, você não foi lá e resolveu? Por que em vez de você só apontar as qualidades do Jordão dos outros, você não ajuda a melhorar a água que corre na sua Jericó? Se você está tão incomodado com alguma coisa que não está funcionando bem, ótimo. Você é a pessoa que Deus acabou de eleger para resolver esse negócio aí. Porque ficar daqui dizendo da qualidade da água do Jordão e não conseguir pegar nem um prato com sal para ir lá e ajudar a minha água de Jericó, aí é fácil. Só desfilar na água do Jordão é fácil, difícil é interferir na água de Jericó. Deus nos chamou para interferir, para inferir, para influenciar. Então levante a mão, porque você vai ficar de pé daqui a 15 segundos. Eu libero sobre a tua vida uma palavra. Numa geração passiva e omissa, Deus está levantando agentes. Deus está levantando gente que interfere, que se importa, se compromete. Fique de pé do seu lugar agora. Esta é a geração de Eliseu, daqueles que se comprometem, que não fecham os olhos, que não ficam apenas apontando a qualidade do outro e os defeitos meus, que não apenas desfilam nas águas do Jordão, mas interferem nas águas de Jericó, que não apenas apontam a qualidade do pH da água do Jordão, mas que estão trabalhando pela água da sua Jericó. Estou profetizando que a partir de hoje você vai pegar um prato com sal e vai começar a ajudar a modificar a realidade que você está inserido. Porque só elogiar a água do Jordão não vai melhorar a sua. Só elogiar o que está acontecendo de bom aqui ou ali, lá ou acolá, não vai melhorar a sua realidade. O que vai melhorar a sua realidade é você pegar um pratinho, pegar um salzinho, ir lá e começar a trabalhar. Olha para o seu vizinho com carinho e diga: pega um pratinho, pega um salzinho e vamos começar a melhorar a nossa realidade. Em vez de você só passar, dar uma olhada, falando, está funcionando muito bem não. Você viu que não está? Pega o pratinho, pega o salzinho. Esse irmão aí falou um negócio aí, rapaz, falou errado. Você sabe o certo? Olha, pega um pratinho, pega um salzinho, ajuda ele. Irmão, começou em dó, terminou em si. Pega um pratinho, pega um salzinho, ajuda a irmã. A realidade só muda quando a gente se dispõe a mudar. Queria que você orasse comigo agora. Eu quero interceder por você na compreensão de que o Senhor reúne hoje aqui pessoas que lhe são caras, pessoas que são importantes para o reino. E eu sei que por você ser importante para o reino, certamente você deve estar passando por algum tipo de afronta, passando ou sendo experimentado ou provado por Deus ou tentado pelo diabo.
Mas o Senhor me trouxe para dizer: você é tão caro e tão importante para mim, que eu te trouxe e te reuni junto aos teus irmãos, porque essa não é uma reunião de pessoas comuns, essa é uma reunião dos meus atalaias, essa é uma reunião dos meus profetas, é uma reunião daqueles que eu pus uma patente espiritual, que eu entreguei uma autoridade, que eu selei com o selo de uma promessa. E você vai vencer a rejeição dos 50. Você vai passar pela dificuldade de ver a unção sendo reconhecida, mas a pessoa não sendo querida. Em nome de Jesus, você vai lidar com sabedoria, mansidão e equilíbrio, e vai entender que algumas pessoas vão ter que experimentar o peso do teu não para respeitarem a tua palavra. Elas vão ter que, infelizmente, dar de cara na porta até compreenderem que devem respeitar a palavra da tua boca. Então, em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito que estava sobre Elias, Espírito que estava sobre Eliseu, e está certamente sobre nós esta noite aqui, começa a avivar os ministérios aqui representados, as lideranças aqui. Nós não vamos passar de largo como passou o levita e o sacerdote da parábola. Nós seremos o bom samaritano que interfere, influencia, bota a mão na ferida. O Senhor não nos chamou para sermos observadores, meros observadores. Nós não vamos sentar na arquibancada para ver o que está acontecendo. Nós vamos entrar em campo e vamos ser uma bênção na mão do Senhor. Deus, dá-nos graça para isso, poder espiritual para isso. Eu libero sobre a vida deste teu povo uma porção excelente, de ousadia, de intrepidez e de graça no doce Espírito, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Quem crê, diga graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado.